Empresários bem-sucedidos praticam isso. A água amarga que revela a adúltera e a bênção sacerdotal. Estes foram alguns pontos que me chamaram a atenção no Devocional 2024 deste dia, no livro de Números, capítulo 4, 5 e 6. São ensinamentos profundos, tanto para a nossa vida espiritual, como também para o nosso entendimento. Se você ainda não acompanhou os vídeos anteriores, vai lá e acompanhe, para que você se beneficie. E não esqueça de também se inscrever no nosso canal, André Cageu Oficial, no YouTube. Lá, se inscrevendo e ativando o sininho, você receberá 3 vezes por semana vídeos que vão trazer saúde mental, emocional e espiritual para você, tá bom? No capítulo 4 de Números, nós vemos uma cena muito especial e interessante. Deus determinando as tribos, as famílias, os grupos de pessoas que dariam toda assistência e serviço e responsabilidade com respeito aos utensílios do tabernáculo. Essa organização determinada por Deus, ela é surpreendente. A forma como as pessoas tratavam o tabernáculo é lindo. Nós vemos nessa divisão que foi feita no capítulo 4, os deveres dos coatitas, os deveres dos gersonitas. Nós vemos também os deveres dos filhos de Merari e depois a numeração de todos eles. E onde é que entra nessa história a questão relacionada aos empresários? Antes, a gente observa um detalhe muito interessante, que os homens que eram separados para este serviço eram os homens acima de 30 anos. A partir dos 30 anos de idade, eles poderiam fazer este serviço. E foi com 30 anos de idade que o nosso Senhor Jesus começou o seu serviço. O seu serviço em prol da nossa salvação. Olha que interessante. Eles, a partir dos 30 anos, serviam ao tabernáculo. O Senhor Jesus, a partir dos 30 anos, ele começou a construir o nosso tabernáculo, ou seja, a nossa salvação. Graças a Deus por isso, né? Quando eu falo sobre a questão dos empresários, que eles aprendem com essa organização, e empresários bem-sucedidos praticam isso, é que nós vemos Deus aqui definindo o que cada um deveria fazer. Nós vemos aqui Deus definindo qual era a responsabilidade e a função de cada um. E mesmo estes homens, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, eles tendo a responsabilidade dos utensílios, eles só poderiam ter acesso a esses utensílios depois que os levitas, o sacerdote, o sumo sacerdote, preparassem, cobrissem para que eles pudessem ter acesso. Ou seja, havia uma organização. E todo empresário bem-sucedido, ele, na sua empresa, estabelece isso. Uma organização em que cada um tem a sua função. E cada um cumpre com as suas responsabilidades. Assim, há uma fluidez. São todas as peças da máquina. São todas juntas, trabalhando, fazendo o seu devido serviço
que produz todo o progresso. Isso faz toda a diferença. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos Deus, ele dando uma ordem, que de certa forma até um tanto quanto radical e até mesmo aparentemente cruel. Só que não. Quando ele diz que os leprosos, aqueles que estavam com algum tipo de enfermidade que poderia alastrar-se, fossem retirados do arraial e vivessem separados do arraial. Era uma atitude necessária. E essa atitude necessária tinha como objetivo a saúde de Israel. Lembrem-se que eles estavam vivendo no deserto. Então, a saúde, ela era muito precária. Por isso, a necessidade de atitudes como essa. E também, por outro lado, a questão de que o santuário de Deus, a habitação de Deus estava ali. Então, Deus, ele já havia afirmado que se houvesse alguém com algum tipo destas doenças e enfermidades, contaminaria a santidade dentro das tribos de Israel. Mas Deus é tão maravilhoso e justo que de tempo em tempo o sacerdote ia até onde estes leprosos estavam e pessoas com enfermidades para ver os que estavam recuperados, para que eles pudessem voltar ao convívio. Ou seja, eles não eram escorraçados e viviam completamente isolados, sem ter a devida atenção. De forma alguma. Do versículo 5 ao versículo 10, nós vemos os sacerdotes, o sumo sacerdote, recebendo as ofertas. E quando nós vemos esta palavra, que eles viviam das ofertas que eram ali apresentadas, que obviamente não eram as queimadas, as que eram completamente, totalmente oferecidas a Deus, você deve se lembrar que os levitas, eles não podiam plantar, eles não trabalhavam na plantação, eles viviam totalmente dedicados aos serviços do tabernáculo, embora existissem sacerdotes que eles se aproveitavam da posição que eles tinham. Nós vemos isso, você pode acompanhar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Os filhos de Eli que se aproveitavam do título de sacerdote para poder, então, se aproveitar das condições das pessoas. Hoje em dia, vemos acontecer isso também em algumas ocasiões, de pessoas que elas não são usadas pelo Evangelho, elas usam o Evangelho, infelizmente. Do versículo 14 ao versículo 31 do capítulo 5, nós vemos uma lei que era uma medida protetora para que a mulher ela não ficasse desmoralizada. Parece até algo um tanto quanto estranho, uma água amarga que era pego um pouco da terra, do local onde ficava o tabernáculo, para que ela então pudesse ingerir daquilo. Veja que toda aquela cerimônia tinha como objetivo mostrar que aquela mulher, se ela estivesse sendo injustiçada, ela era justificada. E se ela estivesse realmente cometendo um pecado, ela seria revelada. E quando a Bíblia fala no versículo 22 sobre inchar o ventre e descair a coxa dessa mulher, que ao beber desta água acontecia isso, a linguagem figurada com respeito a isso era infertilidade. Não é que
o ventre inchava e descaía a coxa ao ponto da pessoa ficar com problemas nas pernas ou no seu ventre de forma visível. O que acontecia é que esta mulher ela se tornava infértil e todos viam isso porque ela já não gerava mais filhos. Então era visto que aquela mulher tinha cometido aquele pecado. Mas isso acontecia principalmente com respeito às mulheres, porque naquela época os homens predominavam. Embora o adultério do homem, se fosse descoberto, também causava a morte. Você pode acompanhar isso dando uma volta lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10, que você vai encontrar isso, tá? No capítulo 6, no versículo 1 ao 21, nós vemos o voto de Nazireu. O voto de Nazireu, ele tem um significado que é dedicado ao Senhor. Era um voto extraordinário. O Mishnah, que é a compilação da lei oral, determina e dizia que o voto de Nazireu ele durava 30 dias. Embora tenham pessoas, ou haviam pessoas, que faziam esse voto para a vida toda. Como, por exemplo, você vê o caso de Sansão. Juízes 13 e 14, você encontra isso. E, para terminar, no capítulo 6, no versículo 23 ao 27, nós vemos a bênção sacerdotal. Eu quero encerrar hoje lendo esta bênção e transmitindo ela para você. Quando Moisés, ele fala a Arão e aos filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Fique com esta bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Se este vídeo lhe ajudou, então compartilhe com o maior número de pessoas para impactar a vida delas também. Amanhã estaremos de volta aqui com todos vocês neste Devocional 2024 e eu convido você a continuar conosco até o último dia deste ano, de Gênesis a Apocalipse. Você é especial para Deus.